Então, pessoal, democracia é a gente pensar que nossos interesses individuais podem ser atendidos dentro de interesses que são, na realidade, coletivos. Todo mundo contribui decidindo e todo mundo é beneficiado igualmente. Então, a gente tem para esse conceito de democracia alguns elementos. A democracia supõe participação, as pessoas precisam participar para que efetivamente exista democracia. Não existe democracia quando você tem o cerceamento da participação das pessoas nas decisões políticas. Liberdade, as pessoas têm que ser livres para decidir quem que elas querem, de como a sociedade seja, ainda que isso não se faça com tanta liberdade, porque você tem o limite dos interesses um dos outros, né? Mas ainda assim você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de optar por um candidato ou outro, não é verdade? Você tem o direito de pensar a sociedade e de se expressar respeitando os limites, expressar como você quiser. A expressão artística, por exemplo, muitas vezes os artistas invocam, né, esse direito de expressão, estão se expressando livremente quando eles fazem uma determinada obra de arte. E a igualdade. Igualdade aqui significa a isonomia, o modo de que a lei trata as pessoas, que pese as suas diferenças, tá? Com a mesma força. Agora, é preciso não confundir. é, a igualdade significa significa o seguinte, significa que o Estado tem que dar tratamento desigual, olha só que noção complexa, desigual para situações desiguais. Então, por exemplo, quando a gente encontra na calçada rampas, para que aquela rampa ali? É para meu uso? Não, porque eu não sou cadeirante. Eu não sou cadeirante, então para que tem aquela rampa? Aquela rampa ali foi pensada para pessoas que são cadeirantes e que precisam de rampa para descer da calçada. Então ela trata. Ah, mas todo, né, tá tratando diferentemente o cidadão, botando uma rampa para alguns. Por que não põe para todos? Porque é o cadeirante que precisa da rampa. Para ele ter acesso aos lugares, ele precisa da rampa. Tá? Isso aqui é importante a gente pensar que a igualdade é o tratamento desigual em situações igualmente desiguais. Tá ok? Então, igualdade não é tratar todo mundo igual sem ver as diferenças, não. Tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, nessa nossa revisão, o que eu vou pedir para vocês, a partir do que a gente entregou até agora, a partir do que a gente viu até agora, essas duas questões. Quais
são, para você explicar quais são as duas visões de Estado que foram apresentadas aqui. Qual é a função do Estado para o liberal e qual é a função do Estado naquela visão alternativa que não é a visão liberal, tá? Ah, como é que é o nome dessa visão alternativa? Essa visão alternativa pode ser chamada de visão socialista, tá? Eu não chamei assim porque não só o socialismo marxista que pensa assim, tá? Daquela maneira que o Estado, ele, no fim das contas, ele interfere na sociedade de acordo com determinados interesses de classe. Não só os socialistas pensam assim, tá? Por isso que eu botei uma visão alternativa, uma visão que não é aquela visão liberal. Então, tá? Você vai escrever um trabalho e você vai dizer quais as visões do Estado que apareceram aqui, tá? A visão liberal e a visão alternativa ao liberalismo. Para que haja democracia, há três pressupostos. Quais são os problemas do nosso sistema econômico que impedem o exercício da democracia? Então eu falei, vou voltar aqui um pouquinho para você entender qual é a pergunta. Eu falei para você, na democracia você tem participação, você tem que ter participação, tem que ter liberdade e tem que ter igualdade. Sem uma dessas daqui, ou sem as três, não existe democracia. Aí balela. Você tem que ser facultada a participação, a liberdade e a igualdade. Será? Essa é a pergunta que a gente estava colocando ali, que a gente coloca aqui. Será que no sistema capitalista, no nosso sistema econômico, esses dois requisitos, participação, liberdade e igualdade, eles são contemplados? Quais os problemas do nosso sistema econômico que acabam dificultando ou até mesmo impedindo o exercício da democracia? Porque aí democracia acaba sendo apenas um nome que as pessoas usam, que o governo usa. O governo gosta de dizer: não, estou lutando pela democracia, mas desrespeitando algum desses requisitos, desrespeitando a legislação, pode ser democrático. Então, muitas vezes, alguns governos eles vão privilegiar os econômicos, os interesses econômicos de determinados grupos dentro da sociedade, e aí a democracia ela se vê impedida de existir. A democracia na realidade é um tema muito muito controvertido, porque liberais usam a palavra democracia, socialistas usam a palavra democracia, e será que essa palavra, né, tão flexível, realmente vigora? Vamos ver isso então na próxima sessão. Pessoal, um grande abraço, respondam as questões, porque na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos ver visões de filosofia política. Um abraço.